Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, nós faremos a leitura, nesse momento de reflexão, a partir das Escrituras, do verso 17 e o verso 18. Neemias, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Mas antes de ler o texto, quero chamar as crianças que eu estava esquecendo e fui muito bem lembrado aqui. Já pode deixar aberta a Bíblia aí, as crianças, então, por favor, podem vir, vamos fazer uma oração com elas. Vou chamar a Mari aqui também para fazer essa oração pelas crianças. Mais alguma criança? Tem aí meu xará. Vou aproveitar o momento e relembrar aos papais e às mamães que sábado agora, dia 21, às 9 horas, nós estaremos nos reunindo com as crianças lá na Ilha Pura, que fica ali no Rio Centro, fazendo um piquenique das crianças em comemoração ao Dia das Crianças. Nós também estaremos saindo daqui, quem quiser ir junto, às 8h30 da manhã. Então, 8h30, estaremos saindo daqui, esteja aqui um pouquinho antes para irmos juntos. Os papais e mamães, depois eu entrarei em contato, logo após o final do culto, não vão embora, para a gente separar o que cada um vai levar. E participem. Nossas crianças, elas têm crescido em conhecimento e graça do Senhor, aprendido na classe. E esse momento é muito importante para que elas brinquem, interajam, mas também aprendam sobre comunhão e como a comunhão também aponta para Cristo e nos ensina a adorá-lo juntos, tá bom? Oremos agora. Senhor, nesse momento queremos entregar a vida de nossas crianças, que o Senhor continue trabalhando em seus corações, usando a vida dos professores, meu Pai, que essas crianças possam crescer em conhecimento e graça de Ti, que a sementinha que tem sido plantada possa frutificar em seus lares, em suas escolas, meu Pai. Sabemos que já tem frutificado, já temos visto os frutos, meu Pai. Então, que o Senhor abençoe a vida dessas crianças, suas famílias. Te pedimos também agora pelo momento da mensagem, da palavra, que possamos ouvir atentamente e estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir para suas salas. Nós ficaremos aqui para esse tempo de reflexão, de meditação a partir das Escrituras. Agora sim, Neemias capítulo 2, verso 17 e verso 18. Apenas a título de um comentário, antes de a gente olhar para o texto, a gente sempre precisa lembrar que não é de hoje que o povo de Israel sofre com ataques e perseguições de povos vizinhos. Não é de hoje que esse mal que a gente está vendo nessa última semana, dessa tragédia que é essa guerra entre Palestina e Israel, não é de hoje que ela acontece. Israel é um povo perseguido. Israel sempre foi um povo que sofreu por conta de ataques de outras nações, de outros exércitos. Desde a antiguidade é assim. Como alguém já disse, o problema da guerra é que a guerra mata gente inocente, né? Crianças morrem, idosos morrem, em consequência de brigas geopolíticas, em detrimento de busca de poder, de território, de riquezas. Crianças, são sacrificadas, sangue inocente é derramado. A gente assistiu essa semana uma tragédia que assolou, pegou todo mundo, de surpresa e acredito eu, que você também tenha ficado com o coração partido como eu fiquei. Cheguei a chorar, inclusive, vendo algumas cenas. Tive que parar de ver porque falei, não dou conta, é muito pesado.
a que estado o ser humano chega, a que condição o ser humano chega. A troco de poder, de riqueza, de território. A que condição, né? O ser humano chega, deplorável. Deplorável. Mas essa é uma realidade que não é de agora. Inclusive na Bíblia a gente vê muitas e muitas vezes Israel sendo assolado, atacado. Muitas e muitas vezes. E eu escolhi Neemias justamente porque Neemias está vivendo num contexto desse. A gente vai falar sobre isso. Neemias é alguém que vive num momento onde ele chega a Jerusalém, e a gente vai ver isso ao decorrer da nossa reflexão, e o que ele vê diante dele é a cidade arruinada. E quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente algumas imagens que eu assisti essa semana, depois que bombas foram lançadas em algumas regiões. Aquela fumaça cinza, escombros por todos os lados, gente tentando buscar outras pessoas em meio aos escombros, pais, mães com crianças no colo, tentando buscar socorro, hospitais superlotados, uma cena catastrófica, que a gente fica pensando, nós estamos em 2023 e a gente ainda assiste a isso? A gente ainda tem que lidar com essas imagens. Que ponto o ser humano chegou, né? Parece que a história passada não ajuda em nada. Parece que olhar para o passado não ajuda a construir um presente melhor. Parece que o que nós já vivenciamos no passado é irrelevante. Não faz com que o ser humano perceba os danos que já causou na história. Parece que o ser humano simplesmente ignora o fato de guerras passadas, de holocausto, de escravidão, de racismo, de exclusão. Parece que o ser humano ignora isso. Parece que ele não se dá conta do quão danoso isso é. E está aqui um homem chamado Jeremias. E a gente vai ver que está justamente num contexto desse. Diante das cenas que eu fui vendo, eu fui sendo lembrado da história de Jeremias. Isso tem queimado no meu coração. Eu fico imaginando Neemias chegando numa cidade dessa destruída. Eu fico me imaginando chegando num lugar como esse e vendo escombros, gente ferida, gente morta. Uma tragédia. Neemias é alguém que está vivenciando essa experiência. Diz assim o texto, a partir do verso 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu quero repetir aqui o final do verso 18. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo Espírito de Deus, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, eficaz, Pai. Que pode penetrar profundo no nosso coração e causar impactos que nós não imaginamos. Então nós clamamos para que Teu Espírito toque os nossos corações, para que a gente construa uma vida que glorifique o Seu nome. Faça assim, Pai, em nós e por nós, é a nossa oração.
Em nome de Jesus, amém. A história de Neemias é a história de um homem simples, de um homem comum, um trabalhador, um profissional, um homem temente a Deus e que, em certo momento da sua vida, teve que tomar uma decisão. A decisão de perceber o que ele tinha para fazer diante da sua relação com Deus. E esse é um lugar que a gente chega na nossa trajetória de fé, que se a gente não estiver atento a isso, a gente deixa de cumprir o que Deus quer fazer, não apenas em nós, mas o que Ele quer fazer através de nós. É muito curioso perceber que, para muitas pessoas, a relação com Deus se limita apenas num primeiro movimento, que é o seguinte: o que Deus está fazendo em mim? O que Deus está fazendo por mim? Essa é uma pergunta necessária para todo aquele que cultiva uma relação com Deus, todo aquele que tem a sua fé depositada em Deus. É necessário em algum momento, ou em muitos momentos da vida, parar e perguntar: o que Deus está fazendo em mim? O que Deus está fazendo por mim? Bom, o Evangelho é essa grande notícia, que em Jesus, Deus está reconciliando toda criatura com Ele mesmo. Então, essa é uma primeira resposta. O que Jesus está fazendo por mim? Me reconciliando, por meio de Jesus, com o Pai Celestial. Ou seja, esse lugar é importante. O que Deus faz por mim? O que Deus faz em mim? Em Jesus, Deus nos oferece uma nova vida. Paulo vai dizer que nós somos novas criaturas. Então, é o que Deus está fazendo por nós. Um novo coração nos é dado, um coração regenerado. O que Deus está fazendo por mim? O que Deus está fazendo por você? Te reconciliando com Ele mesmo. Eu falei lá no início, esse estado de rebelião, esse homem que a todo instante vira as costas para Deus. Em Jesus, Deus está nos reconciliando, dizendo: você não está mais numa condição de rebelião. Então, Deus está nos reconciliando. Ele está fazendo isso por mim, por você, por meio de Jesus. Mas não apenas isso. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova consciência. Ele nos dá um novo olhar sobre a vida, sobre a realidade. Ou seja, a gente passa a viver olhando para aquilo que nos cerca com uma nova lente, a lente do Evangelho. Com um novo coração, um coração regenerado. Tudo isso e muitas outras coisas que a gente podia pontuar aqui, Deus está fazendo em nós e por nós. Mas há uma outra pergunta importante que a gente precisa fazer quando a gente pensa na nossa relação com Deus, quando a gente pensa na nossa jornada de fé. E me parece que para muitas pessoas, elas ficam sempre nesse primeiro lugar, numa espécie de looping. Sabe o que é looping? Uma ida e volta assim, sem fim. Um retorno que fica sendo feito. Sabe? É como você coloca uma parte de uma música num looping, ela vai e volta, ela vai e volta. Me parece que para muitas pessoas, elas ficam nesse looping infinito, vivendo a experiência delas com Deus, perguntando: o que o Senhor está fazendo em mim? Aí, em alguns momentos, elas perguntam: o que o Senhor tem para fazer por mim agora? E veja bem, eu não estou desconsiderando essa atitude, pelo contrário. Eu, inclusive, disse que ela é necessária. Se você ainda não se fez essa pergunta, você precisa fazer essa pergunta. O que Deus está fazendo em mim e o que Deus está fazendo por mim? Você precisa analisar o seu coração e perceber o que Deus já fez em você. Quais foram as transformações que você já experimenta na sua relação com Deus, no seu seguimento a Jesus? Quais são os impactos disso na sua vida, no seu coração? Esse é um primeiro momento. Mas existe uma segunda pergunta.
que é a pergunta que Neemias se faz. Eu reconheço o que Deus fez por mim, fez em mim, mas eu preciso dar um passo. Agora, o que Deus quer fazer através de mim? O que Deus quer fazer a partir daquilo que Ele fez em mim? Porque se Deus fez algo em mim, é porque Ele tem um propósito para além do que Ele já fez em mim. E essa segunda pergunta, eu percebo que nem todo cristão se faz. Mas essa é uma pergunta necessária, se a gente quer construir uma relação com Deus mais profunda. Sair desse lugar, o que Deus faz em mim, o que Deus tem para fazer por mim? E ir para um outro lugar. Agora que eu percebi o que Deus está fazendo em mim, eu preciso tentar perceber o que Deus quer fazer através de mim. A gente sempre precisa lembrar que a forma que Deus escolheu agir no mundo foi através de pessoas, sobretudo através da igreja. Foi por isso que Jesus instituiu a igreja. Quando Jesus começa a formar a igreja, ele começa a fazer o quê? Chamar pessoas. Você já pensou nisso? Jesus está fundando a igreja. O que ele faz? Chama pessoas. E a contradição é que ele chama pessoas completamente incapacitadas. Por que ele faz isso? Para mostrar que o poder não vem de mãos humanas, mas é ele que está agindo. Porque aos olhos naturais, nenhum daqueles primeiros discípulos tinham condições de estabelecer uma igreja a ponto de hoje nós termos em nossas mãos o Evangelho de Jesus. Se nós temos o Evangelho de Jesus nas mãos, foi porque Jesus, em algum momento, na sua caminhada com os discípulos, falou: vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Vocês irão e pregarão a boa nova do Evangelho. O que Jesus faz para que a notícia do Evangelho seja espalhada, proclamada? Ele chama homens, chama pessoas. E isso é um símbolo. Isso é um símbolo para a gente. Isso indica que quando Deus age no mundo, Ele escolhe fazer isso por meio de gente, de pessoas, de homens e de mulheres. E se a gente não se pergunta, o que Deus quer fazer agora através da minha vida? Isso me deixa num lugar de relação com Deus muito imatura. É como uma criança que é dependente dos pais, mas ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo. Enquanto ela não assume responsabilidades, ela não ganha uma outra dinâmica na vida. Ela fica ali, sendo cuidada, sendo alimentada. Mas é preciso, é necessário que em algum momento ela faça essa ruptura para que ela passe por uma outra dimensão na existência dela. Eu gosto muito da imagem de alguns pássaros, né? Que para a gente soa com muita estranheza na relação com seus filhotes. Alguns pássaros pegam seus filhotes pelas asas, levam para o alto de um monte, para o alto de uma árvore, e ainda filhote eles ficam lá, lançando filhote. E eles tentam alçar voos, às vezes caem, às vezes voltam, às vezes se grudam ali, mas em algum momento eles conseguem voar. Eu penso que se a gente não vá para esse lugar na nossa relação com Deus, de alçar voos, e no bom sentido da palavra, a gente vai cultivando uma fé imatura, uma fé dependente, no sentido pejorativo da palavra dependente, ou seja, uma fé que, embora seja fé, é uma fé que não confia, porque a fé passa pelo caminho da confiança. Fé é confiar. E se a gente não se lança para experimentar o que Deus quer fazer,
essa fé não é resultado de confiança. É uma fé que não confia. Embora alguém possa pensar que seja fé. Porque fala, eu estou em nome de Deus, eu estou em nome de Jesus. Mas ela não se lança. E está aqui diante de nós a história de um homem, que eu quero contextualizar um pouquinho, só para você entender, você que não conhece a história de Neemias. Neemias foi um profissional que viveu na Pérsia, durante um período onde o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Eu comecei dizendo que muitas vezes o povo de Israel foi assolado por exércitos de povos vizinhos, e aqui eles tinham passado 70 anos no cativeiro babilônico, o que significa dizer que o povo de Israel, uma grande parte do povo de Israel, tinha sido levado forçadamente para uma outra nação, para uma outra região, para uma outra cultura, para a Babilônia nesse caso. Os babilônicos eram altamente pagãos, templos espalhados, adoração a ídolos. E o povo de Israel chega, é inserido forçadamente na Babilônia. Agora eles têm que trabalhar, têm que prestar serviços ali, e mais, são obrigados a adorar aqueles falsos ídolos. Isso acontece por uma série de fatores, mas sobretudo pela desobediência do povo. Então, Deus vai tratando do povo de Israel, permitindo que o povo de Israel fosse assolado, fosse perseguido. Naquele contexto, era assim que funcionava a dinâmica da relação de Deus com o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel transgredia a lei, desobedecia. Os reis que assumiam, alguns reis eram tementes a Deus, outros não. Se misturavam com outros povos. E quando vinham, era ídolo para todo quanto é lado. Então Deus permitia que povos vizinhos invadissem, tomassem e enfraqueciam assim o povo de Israel. Neemias é alguém que vive num período quando o rei da Pérsia, o imperador da Pérsia, decide mandar de volta o povo de Israel para Jerusalém. Por conta de muitas mudanças políticas que aconteceram naquele momento, o rei da Pérsia, lá pelas tantas, diz: voltem para a sua nação, voltem para Jerusalém. E o povo começa, depois de aproximadamente 70 anos na Babilônia, como cativos, começa a retornar para Jerusalém. Só que tem um grande detalhe aqui nessa história. Não foi um retorno feliz, não foi um retorno esperançoso, porque quando eles vão voltando para Jerusalém, o cenário que eles encontram em Jerusalém é o pior possível. Os muros de Jerusalém, ou seja, a proteção que Jerusalém tinha, que os muros eram construídos em volta das cidades para proteger a cidade de ataques inimigos. Mas, naquele momento, os muros tinham sido destruídos. O que significa dizer que a cidade de Jerusalém estava completamente vulnerável. Qualquer exército inimigo entrava com facilidade. Os portões, tudo aquilo que oferecia uma segurança, não existia. Mas pior do que isso, enquanto eles vão voltando para Jerusalém, eles vão encontrando e se deparando com gente em estado de miséria. A cidade assolada, gente sem esperança, gente em condição de miséria. Se você ler o livro de Neemias, eu quero recomendar que você faça isso essa semana, você vai perceber isso. Ele começa no verso 17 dizendo justamente isso. Então lhes disse, Neemias está dizendo: estás vendo a miséria que estamos? Era uma condição horrível. Jerusalém assolada. Quando Neemias chega em Jerusalém, é essa visão que ele tem. O povo está voltando e se deparando com essa realidade. Neemias trabalhava como copeiro, que era uma função muito importante para o rei da Pérsia.
E Neemias recebe uma notícia. A notícia de que Jerusalém estava não só assolada, mas que um estado de miséria tinha tomado conta daquela região. Gente sem esperança. Para piorar mais um pouquinho, tenta imaginar isso. O povo de Israel, que é o povo da aliança, tomado de incredulidade. Você consegue perceber o problema que tinha se instalado? Porque o povo de Israel foi levantado por Deus. A partir de Abraão, você conhece a história. Deus chama Abraão, tira Abraão da sua região, manda Abraão para uma terra que o próprio Deus conduziria. E a partir de Abraão, Deus vai formando a nação de Israel. E tem um propósito. Tem um propósito nisso. Não era apenas para formar uma nação, um povo. O propósito de Deus ter formado a nação de Israel era para trazer Jesus para a história. Jesus veio pela descendência do povo de Israel. Então, Deus prepara um povo para trazer Jesus para a história. Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel. E Deus vai conduzindo a história. Mas o povo de Israel errava, transgredia e sofria sérias consequências. Até que Neemias sabe da condição de Jerusalém e ele se entristece. Capítulo 1 vai dizer isso. Ele cai numa profunda tristeza, ele chora. Durante um longo período, Neemias entra numa comunhão profunda com Deus, diante daquela notícia de que Jerusalém estava assolada. Ele entra em oração, ele entra em jejum, com a alma abatida. Até que ele resolve voltar ao trabalho. Depois de um longo período, ele volta ao trabalho. E o rei percebe em Neemias, na face de Neemias, que ele está entristecido. Mas a função que Neemias ocupava, a função de copeiro, não permitia que Neemias se apresentasse ao rei abatido. O rei sempre esperava de Neemias uma condição de ânimo. Ele não consegue disfarçar a sua tristeza. Ele se identifica tão profundamente com a ruína que tinha acontecido em Jerusalém, que ele se entristece, a ponto de não conseguir disfarçar a sua tristeza. E o rei percebe e fala para ele: você está abatido, você está triste. E como pode isso se você não está doente? Por que você está triste se você não está doente? E aí Neemias percebe naquele momento uma oportunidade de falar para o rei o que estava acontecendo. E ele diz: na minha cidade, em Jerusalém, ela está assolada, um estado de miséria tomou conta daquela região, as pessoas estão sem esperança, isso me abateu a alma. Aí o rei fala para ele assim: o que você quer? Isso é importante aqui na vida de Neemias. Esse diálogo dele com o rei é muito importante para a gente entender o coração de Neemias. Aí ele fala: eu quero ir lá. Diante da função que Neemias ocupava e da relação que ele tinha com o rei, isso era impossível. Ele sair dali era impossível. Mas de alguma forma o rei tem o seu coração tocado e diz: vá lá. Não apenas vai, leve recursos, leve gente com você. O que você precisar, você tem o meu aval. Isso, gente, é inimaginável assim. De alguma forma, o rei também se sensibiliza com o pedido de Neemias. E o verso que a gente leu aqui, o 17, é justamente quando Neemias vai até Jerusalém. E ele vai vendo muros derrubados, portões derrubados, miséria para tudo quanto é lado, a cidade assolada. Mas o que eu quero destacar nesse texto e nessa história
é não essa chegada de Neemias a Jerusalém, mas é a reação que Neemias tem diante daquele cenário. Vou ler novamente o verso 17. Então lhes disse: estás vendo? Neemias está com um grupo, e ele disse: vocês estão vendo a miséria que estamos aqui, Jerusalém assolada, suas portas queimadas? Aí ele continua, ele diz o seguinte, presta atenção no que Neemias diz diante daquele cenário: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. É isso que eu quero destacar nessa noite, para mim e para você. Os olhos de Neemias estão vendo destruição e miséria, mas o coração de Neemias sabia o que podia acontecer se ele se colocasse disponível nas mãos do Senhor. Neemias foi uma pessoa usada por Deus para mudar todo aquele cenário. Neemias foi um homem comum, um homem simples. Obrigado, Martim. Obrigado. Um homem muito simples, mas que tomou uma decisão, a decisão de se colocar nesse lugar e dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer agora através da minha vida? E aí talvez a gente pense assim: bom, Neemias fez essa pergunta para Deus e ficou esperando sinais milagrosos, né? Ouvir a voz de Deus, porque tem esse detalhe na história de Neemias. Neemias é um homem que não teve uma experiência com Deus, como por exemplo a de Abraão, que ouviu Deus falando para ele: sai daí, eu vou te tirar daí, eu vou te levar para uma terra. Ou seja, uma experiência com Deus extraordinária. Neemias não é um profeta, Neemias não é um sacerdote, alguém do templo. Neemias não é alguém que tem algum tipo de visão, não ouve diretamente a voz de Deus. Mas como é que Neemias vai percebendo o que Deus queria fazer na vida dele? Estando atento ao que acontecia ao seu entorno. Percebendo. Olhos atentos, ouvidos abertos. Há um autor que diz algo que eu acho muito interessante. Um dos meus autores preferidos, Henry Nouwen, ele fala assim: se você quer perceber o que Deus tem para fazer na sua vida, repare, esteja atento às pessoas que Ele vai colocando do seu lado. Essa é a experiência de Neemias. Se você quer perceber o que Deus tem para fazer através da sua vida, preste atenção às pessoas que Deus vai colocando do seu lado. Que coisa extraordinária. Essa fé que não fica o tempo todo olhando para o céu. Sabe, nesse sentido de se desconectar da realidade. De esquecer a realidade. Essa fé que não é resultado de uma alienação, de uma fuga, eu diria. Porque quando a gente fica olhando para o céu, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, e tem esse lugar na nossa relação com Deus. Mas nós precisamos olhar para quem está do nosso lado. Se a gente quer perceber o que Deus quer fazer através de nós. Há um outro autor que diz o seguinte: nós precisamos aprender a orar de olhos abertos. Bonito isso, né? Não é uma fala literal, mas é um lembrete. A orar atento. Senhor, eu estou aqui em comunhão contigo, dedicando meu coração a Ti. E estou aqui olhando e percebendo e sensível o que está acontecendo ao meu entorno. Percebe essa relação? De olhar para os céus e olhar para a nossa realidade. Neemias foi alguém que vivenciou algo porque ele tomou essa atitude na comunhão dele com Deus. Ele não escuta uma voz de Deus, ele não escuta uma direção. Nenhum profeta chega para Neemias: faça isso, faça aquilo. Deus mandou você. Não. Como é que começa a trajetória de Neemias? Primeiro, se compadecendo
do estado de miserabilidade que tinha assolado Israel. Ele se compadece profundamente, o que mostra o coração de Neemias. Um coração que está sensível ao que está acontecendo no seu entorno. Percebe? E não é um coração endurecido à sua realidade. Estão morrendo lá, todo mundo morrendo, o problema é deles. Eles que se virem, eu estou aqui no palácio, trabalhando para o rei, comendo do melhor, em segurança, desfrutando do melhor conforto. Neemias estava no lugar de mais alta proeminência que alguém podia desfrutar. Naquele tempo. Ele tinha uma relação direta com o rei. A situação de Neemias era extremamente confortável, extremamente. Pensa numa vida dos sonhos. Era a vida de Neemias. Num tempo que as pessoas tinham muito pouco, porque a gente precisa voltar lá atrás para entender o cenário social. As pessoas não tinham acesso à educação, as pessoas não tinham acesso a alimentos com essa fartura. Neemias tem uma situação extremamente confortável. O que ele faz? Ele se compadece profundamente com o seu povo. O que mostra um coração sensível. Talvez esse seja o primeiro destaque que a gente possa fazer desse texto e dessa história. Como você recebe a notícia daquilo que está acontecendo no seu entorno? Com desprezo? Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente padecendo, tem gente necessitada, tem gente precisando de ajuda, tem gente precisando ser acolhida, tem gente precisando de uma oração, tem gente precisando de um sorriso, tem gente precisando de um abraço. Você chega na igreja, como é que você chega na igreja? Você se isola no seu canto, você se fecha, você não fala com ninguém. Neemias está apontando um outro caminho para a gente se abrir para a realidade. Olhos atentos, ouvidos abertos. Porque Deus vai agindo na história através dessa relação que não é estática, mas é uma relação dinâmica, no decorrer do nosso cotidiano, sabe? Essa espiritualidade do cotidiano, do dia a dia, de quando a gente entra na condução, de quando a gente está indo para o trabalho, de quando a gente está fazendo as nossas tarefas domésticas, de quando a gente está lidando com pessoas. Existe um agir de Deus acontecendo aí. Ou é só um agir de Deus quando a gente está reunido aqui na igreja? Deus só está agindo, trabalhando e fazendo quando a gente se reúne aqui? Me parece que Deus está agindo a todo instante. Inclusive o salmista vai dizer, enquanto a gente dorme, Deus continua trabalhando. Olha que sensacional. Neemias, de alguma maneira, percebe isso. Sai desse lugar do que Deus quer fazer em mim, que Deus está fazendo por mim, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe, Senhor me abençoe. Ele fala, eu quero ser uma bênção. Ele entende o que Deus tinha falado para Abraão lá atrás. Sê tu uma bênção. Neemias assume isso. Sabe, esse lugar imaturo da fé. Senhor, eu quero isso. Senhor, me faz isso. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Isso tem o seu lugar, gente. Mas não para aqui. Se a gente não dá um outro passo. Senhor, o Senhor já fez tanto por mim. O Senhor tem feito tanto por mim. Não me falta o pão sobre a mesa. Não me falta um teto, uma casa confortável. O minimamente de conforto que a gente tem. Não me falta saúde. A gente tem muitos recursos. Deus coloca em nós muitos recursos. Inteligência, capacidades, habilidades, talentos e dons. A gente faz o que com isso? A gente usa isso para glorificar o nome de Deus ou a gente retém isso? Como aquele servo infiel que Jesus vai retratar. Que pega o talento e guarda. O que a gente tem feito com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? A pior maneira de entender isso é achar que a gente precisa fazer coisas grandiosas. Eu não tenho nada tão grandioso, então não posso fazer. Não, esquece isso. Isso é uma mentira. O pouco que você tem nas mãos pode se tornar muito nas mãos de Deus. A experiência daquele menino que diante de uma multidão tinha um pouquinho na mão.
alguns pães e alguns peixes. Um pouco. Que era insuficiente para alimentar uma multidão. Mas o que ele faz com o pouco que ele tinha nas mãos? Entrega para quem? Para aquele que podia fazer multiplicar aquele recurso que ele tinha nas mãos. O pouco que a gente tem na mão é muito nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Neemias foi entendendo tudo isso. Neemias é esse caminho para mim e para você, desse tipo de relação de fé que a gente precisa ter, desse tipo de jornada de fé que a gente precisa cultivar e buscar. Buscar esse lugar, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo a partir do que o Senhor já me deu, daquilo que eu tenho nas mãos, do pouco que eu tenho aqui. Como é que eu posso usar isso para glorificar o seu nome? Neemias olha para aquela cidade arruinada e ele diz: reedifiquemos os muros. Para um pequeno grupo de gente que ele estava. E houve ali uma espécie de incredulidade. A gente vai vendo isso, lendo o livro. Esse grupo que Neemias reuniu, como é que a gente vai fazer isso? Impossível. Impossível. A gente não tem recurso, a gente não tem gente, pessoas disponíveis. A gente não tem dinheiro, a gente tem gente contra a gente aqui. Tinha um outro grupo completamente contrário a Neemias, aquele projeto dele, sofrendo perseguição. Neemias, esquece isso. Abandona esse projeto. Volta para os palácios e vai viver sua vida confortável, desfrutando lá da sua riqueza, comendo do melhor que você pode. Vai lá, esquece esse povo aqui. Esse povo não tem jeito, não. Deixa eles morrendo aí. Aí Neemias falou: não, nós vamos reconstruir aqui. E nós vamos deixar de ser opróbrio, uma expressão que aparece nessa tradução, que é: nós vamos deixar de ser a vergonha, nós vamos deixar de ser humilhados, nós vamos deixar de ser chacota para os outros povos. Porque vocês precisam lembrar que Israel é o povo da aliança. O templo havia sido destruído. Uma vergonha. Neemias levanta a voz e diz: nós vamos reconstruir aqui. Então Neemias é um agente de reconstrução. Talvez, se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria justamente esse: agentes de reconstrução. Se a gente assumisse esse lugar na vida, a gente não consegue mensurar o que Deus pode fazer através das nossas mãos. Vocês acham que Neemias tinha completamente assim, desenhado tudo que ele podia fazer e onde ele conseguiria chegar? Não, ele não tinha nada desenhado, pelo contrário. Ele não tinha um planejamento de arquitetura, sabe? Ele não tinha um projeto. Porque às vezes a gente acha isso, né? Vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Tem que ter um projeto, tem que ter tudo descritinho ali, uma pauta. Você está lidando com quem? É com o Senhor soberano que pode agir da maneira que Ele quer? Ou é com quem? A gente esquece disso. O pouco que a gente tem na mão é muito nas mãos de Jesus. A história vai seguindo. E diante de um cenário de perseguição, de falta de recursos, de desânimo, de gente abandonando Neemias, de gente blasfemando, de gente acusando Neemias, de um monte de coisa, ele continua. Tijolo por tijolo. Neemias vira uma espécie de construtor, de pedreiro. Olha de onde ele sai. Do palácio. Do conforto do palácio. Ele se torna um construtor, botando a mão na massa, literalmente. Tijolo por tijolo, o texto vai dizendo. Tijolo por tijolo, chamando gente, mobilizando gente. Vambora, vambora, animando pessoas. Que coisa extraordinária. Sabe por quê?
Porque a gente tem pelo menos 2 caminhos diante de cenários como esse, de ruína, de desânimo, de tristeza, de miséria. A gente pode se juntar a esse e falar, não tem jeito pra gente não. Acabou, não tem mais o que fazer. Ou a gente pode ter esse olhar de Neemias. Quer falar assim, vamos assumir a responsabilidade. Eu fico assim muito impactado em perceber como Deus vai agindo na história por meio da vida de pessoas. Isso, sabe, sempre que eu leio a Bíblia e eu me deparo com relatos assim, isso pega profundamente o meu coração. Como é que uma pessoa começa a mobilizar um grupo de gente, começa a movimentar, começa a gerar ânimo, esperança, sabe? Como é bom a gente estar do lado de gente assim, né? Não é bom? A gente fala assim, cara, estou desanimado. Não, vamos lá, vamos para cima. Vamos erguer as mangas aí da camisa. Vamos dar um jeito, vamos pensar numa solução. Vamos junto aqui construir alguma coisa. Sabe? É bom a gente estar do lado de gente assim, né? Que bota a gente para cima, que abre possibilidades, que abre portas, né? Na nossa imaginação, assim. A gente começa a imaginar, a fé passa pelo caminho da imaginação. Você já percebeu isso? É preciso imaginar. É preciso sonhar na nossa relação com Deus. Porque a relação com Deus, ela não é tão fechada como a gente às vezes imagina. Faça assim, Deus faz assim. Não. Existe muito mais. E é preciso ter essa imaginação, o cultivo dessa imaginação, para sonhar, para perceber outras realidades. Neemias está aqui sonhando, imaginando uma outra condição, um outro cenário. E ele vai, tijolo por tijolo, mobilizando gente, animando gente. Tem gente que desiste porque é assim mesmo. Tem gente que vai ficando pelo caminho e é assim mesmo. Faz parte. Mas quem são aqueles que Deus pode olhar e falar assim, eu posso contar com você? Para fazer o que eu tenho para fazer? Aonde você está plantado? Essa pergunta é a pergunta que a gente deve guardar no coração, na nossa relação com Deus. Ouvir essa pergunta diariamente. Todo dia que a gente acordar, a gente deve se fazer essa pergunta. Deus pode contar comigo para o que Ele quer fazer hoje? Se a gente se fizesse essa pergunta todo dia, a gente já teria visto assim coisas extraordinárias acontecendo no nosso entorno. Deus pode contar comigo? Servo bom e fiel, né? É o que esses vão ouvir quando chegar diante do Senhor na glória. A gente pode ouvir isso de Deus? Você tem sido um servo bom, um servo fiel? Ou a gente está tão preso, sabe, nos nossos próprios projetos? A gente está tão fechado no nosso conforto, na nossa estabilidade. A gente está tão olhando para dentro que a gente deixa de olhar para fora. A gente não serve na igreja. Deus colocou talento nas nossas mãos e a gente não serve na igreja. A gente não serve os vizinhos. A gente não faz trabalho voluntário. A gente não prega o evangelho. O que a gente faz? O que você tem nas mãos para colocar diante do Senhor? Ou você está escondendo talentos, está retendo os dons que Ele te deu, as capacidades? Neemias é esse homem, um profissional, um funcionário, que vai discernindo no agir, nas conversas, o que Deus tinha para fazer. Ele começa chorando, ele começa conversando com o rei, ele vê uma porta se abrindo e o rei falando para ele, vai lá. Ele falou, opa, ó Deus aqui, ó, construindo um caminho. Ele vai, ele encontra gente desanimada e de repente ele começa a achar gente que está disposta a fazer. Isso está aqui, ó. Em
Então disseram, final do verso 8, disponhamo-nos e edifiquemo-nos. Então, ele também vai encontrando gente disposta, que fala para ele, conta comigo. Neemias, não quero saber o que precisa fazer. Eu quero me envolver nisso aí. Aí um pequeno grupo, tijolinho por tijolinho. Para a gente avançar, o final da história é que os muros são reconstruídos, ou o muro é reconstruído. O povo volta a uma condição de ânimo, de esperança. O que era falta de esperança, miséria, você pode ler depois e você vai ver. O povo agora voltando a adorar a Deus. O povo se sentindo em segurança para retomar a vida. Por quê? Porque Neemias foi um agente de reconstrução. Um homem simples, mas que se lançou ao lugar que Deus queria que ele tivesse, a fazer aquilo que Deus tinha para ele. E nesse fazer, ele foi desfrutando dos milagres de Deus. Então é no fazer, é no caminhar, não é no parar e sentar, sabe? Não é no esperar. O esperar com paciência no Senhor é esperar, a palavra lá é esperar esperando, é esperar agindo, é esperar fazendo, é esperar confiando, não é o esperar dormindo. Moisés não esperou dormindo, Abraão não esperou dormindo, Noé não esperou dormindo. Foi no fazer, foi no se movimentar, foi no assumir responsabilidade. E Noé fala assim, eu vou me envolver com esse projeto de Deus, de construir uma arca aqui, onde ninguém vê chuva, ninguém vê dilúvio, mas eu vou me envolver com isso. E aí ele começa, ele é chamado de louco, as pessoas vão zombando de Noé, e de repente um dilúvio chega. Noé e sua família são preservados. Ou seja, é na experiência do fazer, do se movimentar, que ele vai desfrutando dos milagres de Deus. Neemias é um desses. Qual é o desafio que fica para mim e para você? O desafio é que a gente saia desse primeiro lugar, que é o lugar do Senhor. O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor pode fazer por mim? E que a gente também vá para um segundo lugar. Que a gente cultive esse primeiro lugar, mas que a gente não fique só nele. Que a gente fale, Senhor, o que o Senhor tem para fazer através de mim? Senhor, eu só tenho esse recurso aqui. Eu só sei fazer comida. Eu só sei costurar. Eu só sei trabalhar nessa área. Eu só domino isso aqui, Senhor. O que eu posso fazer? Eu só sei escrever. Eu só sei... Enfim, cada um com o seu fazer, com a sua habilidade, com o seu recurso. Que a gente venha para esse lugar e confie numa coisa que eu vou falar para você. Se apegue a isso. Todas as vezes que a gente vai para esse lugar, que é o lugar de Senhor, eu estou disponível a fazer o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar, coisas que a gente nunca imaginou acontecem. A gente desfruta de coisas que a gente nunca imaginou. Deixa eu abrir o coração com vocês para terminar. Eu sei que eu estou me alongando, mas espero que você esteja sendo abençoado. Durante muito tempo, muitos anos, eu relutei contra a ideia de ir para o seminário, de assumir essa responsabilidade diante do Senhor. Isso é na minha vida desde pequeno. Mas durante muitos anos eu fugi desse lugar.
Eu desfrutei de muitas coisas boas. Não é que a minha vida foi sofrida por conta disso, dessa fuga, não. Deus me abençoou pelos caminhos que eu passei. Até que eu vi o Espírito Santo falar profundamente no meu coração. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo? Você sabe que eu tenho para você. E aquilo me desabou, assim, me desarmou. Uma experiência tão profunda, tão simples, sabe? Uma voz na consciência, assim. E eu falei, não dá para fugir mais. Não dá. Só que tinha uma coisa, assim. Uma das coisas que me faziam fugir. Uma das coisas, dentre tantas. Eu tinha uma fobia de falar em público. Sabe, fobia mesmo. Não é timidez. Timidez para mim era pouco. Era a fobia da minha mão não parar de tremer assim. Eu ficar todo suado. Eu derretia literalmente de suor. A roupa ficava toda molhada. Eu tinha uma fobia tão grande de falar em público que se estivesse entre um grupo de pessoas e um desconhecido, um grupo de desconhecidos, né? Se alguém perguntasse meu nome, eu tremia para falar o meu nome. Para você sentir o grau de fobia que eu tinha, de me colocar, de falar, de me expressar em público. Essa era uma das coisas. E eu me identificava muito com Moisés. Porque Moisés, quando foi chamado por Deus, ele diz, não, eu não. Eu sou um homem de língua pesada, ou seja, eu não tenho habilidade para falar. Como é que eu vou me colocar assim à frente, né, de um povo, conduzir, ser ali uma espécie de intermediador, logo eu. E eu fui percebendo Deus trabalhando, sabe, em mim e no meu coração, com o pouco que eu conseguia fazer. As primeiras pregações minhas, elas duravam tipo 2 minutos. O pastor pedia, você pode pregar? Posso sim. Eu novinho. Tá, já tem o texto? Já tem o texto. Ok, tudo certo. Eu subia, gente, vamos ler o texto. Eu li o texto. Amém. A minha pregação era a leitura do texto. E eu descia assim correndo. Com medo de falar, né? E eu fui percebendo o quanto Deus foi trabalhando. No pouco que eu tinha para oferecer. Eu tentei fugir. Ou, melhor, eu fugi durante muitos e muitos anos. Mas aos poucos eu fui percebendo esse trazer de Deus, né, para esse lugar. Que é a minha experiência com Ele, a sua pode ser outra. Mas eu fui aprendendo nessa caminhada com Deus que enquanto a gente não deposita o nosso coração nele, a nossa confiança nele, o nosso pouco recurso, enquanto isso a gente não coloca isso nas mãos do Senhor, a gente não vai experimentando daquilo que Ele tem para fazer. Aí hoje é o contrário. Eu tinha uma fobia enorme para falar, só que hoje se der o microfone na minha mão, eu vou falando. Chega a ser chato, né? Mas assim, só para vocês perceberem o mover de Deus, o que Ele pode fazer no coração de alguém. Então Deus me tirou daquele lugar do medo, do pânico, da fobia e foi acrescentando. Sabe? Foi acrescentando aos poucos. Não é milagroso, não tem milagre. Ou melhor, milagre tem, não tem mágica, desculpa. Não tem mágica, é estudo, é dedicação. André falou hoje de manhã aqui sobre isso. Há uma projeção, uma pesquisa, que para cada minuto de pregação você leva quase 1 hora de dedicação, de leitura, de pesquisa. Para cada minuto de uma pregação. Então você imagina o quanto é esse debruçar sobre o texto, semana após semana. Como diz um pastor, um mestre para mim, né, alguém que eu caminho muito perto, ele diz, o ato de pregar é agonizar diante de Deus. É uma expressão forte, mas é isso mesmo. Só que esse pastor tem 40 anos de ministério. E quando eu ouvi ele falando na primeira vez isso para mim, é agonizar. Eu falei, agora eu me identifico, porque essa é a minha experiência. É a inquietação, eu não durmo, eu choro. O Bebel sabe o quanto eu sofro.
E aí a gente vai vendo Deus acrescentando, Deus fazendo. Pessoas falando, caramba, que bênção. Eu falo, Jesus, eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Mas enquanto a gente não assume esse lugar, a gente não vai experimentando isso. Então, o meu desafio para você é esse nessa noite. Se envolva com aquilo que Deus está fazendo, sabe? Esteja atento, olhos atentos, abertos, ouvidos atentos, para perceber quais são os caminhos que Deus está abrindo diante de você. Preste mais atenção nas conversas que você tem com as pessoas. Preste mais atenção no coração das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. A gente, às vezes, fica muito preso a processos, né? A gente está diante de alguns lugares e a gente está pensando em processos. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E a gente vai desconsiderando as pessoas, o coração das pessoas. A gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa deixar os processos, embora sejam importantes, em segundo plano, olhar mais para o coração. Abrir espaço, sabe? Para conversas, para diálogos. Excluir menos as pessoas, rejeitar menos as pessoas. Falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse contato que o Senhor promoveu? Nessa conversa aqui. Porque é assim que Deus está agindo na história. É assim. É por meio de gente que se coloca sensível e disponível ao agir do Espírito Santo. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que a gente cultive esse tipo de fé, sabe? Uma fé que olha para a realidade. Uma fé que assume responsabilidade. Uma fé a ponto de a gente poder dizer, Deus, conte comigo. Eu quero servir ao Senhor com os recursos que o Senhor tem me dado. Conte comigo. Que a gente faça isso com verdade, com sinceridade, com amor, com leveza, sem atropelar as pessoas. Que a gente entenda o nosso lugar, que a gente respeite as pessoas. Se elas não quiserem, Neemias lidou com isso, gente indo embora, gente ficando. É assim mesmo. Que a gente faça a nossa parte. Que você possa experimentar coisas grandiosas de Deus através da sua vida. Não apenas para você. Que você experimente coisas grandiosas de Deus também na sua vida. Mas não apenas isso. Você experimente coisas grandes que Deus vai fazer através de você. Seja assim, para a honra e glória do nome de Deus. Porque foi isso no final que Neemias fez. Erguendo aqueles muros, ele estava glorificando o nome de Deus. Não era um projeto pessoal. Era trazendo aquele povo de volta. Renovando a esperança, a adoração. Fazendo o nome de Deus glorificado aqui. Que a gente faça isso. Que a nossa vida seja esse apontamento, né? Para o reino de Deus. Pai bendito, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos chamado. Perdoa, Pai, nos perdoe, porque às vezes a gente fica fugindo do Senhor. A gente tenta fugir de muitas maneiras, não se envolvendo, não participando, não assumindo responsabilidade, se escondendo, se isentando. Mas que Teu Espírito Santo, Pai, incomode o nosso coração e nos leve para esse lugar, que é o lugar daquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Nos capacite, nos dê olhos atentos, corações e ouvidos sensíveis, Pai, à Tua voz. Faça assim para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.